Vitória da Conquista completará essa semana 173 anos. Pois é. O município é considerado uma das maiores cidades do interior do Nordeste brasileiro. Balança aí, veja. Vitória da Conquista não é apenas a terceira maior cidade do estado baiano. Fora as regiões metropolitanas, hoje Vitória da Conquista é também a terceira maior cidade do interior do Nordeste brasileiro, junto com Caruaru, em Pernambuco. Dia 9 de novembro, o município completa mais um aniversário, 173 anos. Ao longo desse tempo, impressiona a velocidade de crescimento da cidade. Até o início da década de 40, viviam aqui aproximadamente 18 mil pessoas. Mas durante o período da Segunda Guerra Mundial, as terras de conquista tornaram-se mais atrativas para o mundo. Daqui tudo foi exportado, uma imensa variedade de produtos com origem vegetal e animal. Foi assim que na década de 50 a cidade saltou para 45 mil habitantes, dando um dos seus primeiros largos passos. Conquista, além de ser vinculada ao sertão, passou também a ter uma ligação muito intensa com o litoral. Se desenvolvia a cultura do cacau em Belmonte, depois Ilhéus, depois Itabuna, etc. E esse desenvolvimento da cultura do cacau nessa área litorânea, na zona da mata, fez com que houvesse uma grande necessidade de alimentos e de outros bens. A população cresceu muito na Mata Atlântica, na região próxima ao litoral, onde se implantava a lavoura do cacau, sem uma grande estrutura econômica. Então, Conquista começou a mandar para essa região o couro, a farinha, o requeijão, a carne seca, produtos daqui, e ao mesmo tempo receber produtos de lá. O movimento tropeirista nessa época foi intenso, vinculando Conquista a essa região. A cidade começava a crescer. Primeiro a zona leste do município, no sentido da Avenida Olívia Flores, depois a zona oeste, resultado das construções das estradas, como é o caso da Avenida Integração, uma BR que corta Vitória da Conquista ao meio, ligando o município à região sudeste e norte do país. Gente de todos os cantos do Brasil começou a chegar, gostar e morar aqui. Os números aumentaram. Foi quando, na década de 80, mais serviços de utilidade pública começaram a ser oferecidos, começando com a educação de nível superior. E um pouco mais para frente, no ano de 1997, com a municipalização da saúde. O SUS, o atendimento de SUS naquela época era importante, mas os credenciamentos eram feitos direto com os hospitais. Então, os diversos municípios, os pacientes vinham e procuravam diretamente o serviço. E naquela época mantinha esses serviços, obrigava esse serviço a ter um atendimento de baixa complexidade, porque era a procura espontânea que existia naquela época. Com a municipalização da saúde, ocorreu um fato muito importante, porque tirou desses serviços, desses diversos hospitais, praticamente o credenciamento que eles tinham. Então houve uma redução drástica das cotas que eles atendiam espontaneamente e o município passou a gerenciar isso. Então os hospitais todos eles tinham que encontrar um caminho. Eles tinham que encontrar uma solução. Então, a municipalização meio que obrigou o pessoal a sacudir a poeira e repensar a saúde. Com a municipalização da saúde, a iniciativa particular passou a oferecer cada vez mais serviços de alta e média complexidade. Clínicas cresceram e se tornaram hospitais. Toda essa construção, por exemplo, está avaliada em 30 milhões de reais. Aqui irá funcionar um hospital de alta complexidade. Hoje, aproximadamente 90 municípios da região dependem desses serviços de saúde. Em 1978, Vitória da Conquista tinha menos de 80 mil habitantes. Nos anos 80, era possível contar nos dedos o número de construções prediais que aqui existia. Hoje, Vitória da Conquista tem quase 350 mil moradores. Isso sem falar na população flutuante, aquelas pessoas que vêm à cidade para estudar e trabalhar, mas não moram aqui. Há 10 anos, essa quantidade imensa de prédios não existia.
O processo de verticalização da cidade vem com o progresso. Aumenta a quantidade e a movimentação do dinheiro no município, mas é preciso pensar no impacto que tanta mudança pode gerar. A verticalização impõe visualmente que a cidade é pujante, mas ela esconde problemas graves. Por exemplo, você não preparou a cidade para determinados pontos, para que aquele ponto seja verticalizado. Aí nós temos ruas estreitas. Então, se você tem ruas estreitas, como é que nós vamos equacionar o transporte de massa daquela região e, ao mesmo tempo, equacionar ele juntamente com o transporte privado? Além dos atrativos nos setores de saúde e educação, um dos grandes responsáveis pelo crescimento no setor imobiliário por aqui é o projeto federal Minha Casa Minha Vida. O crédito nas instituições financeiras de caráter público tem aumentado e, com isso, o número de especulações e construções também. As pessoas procuram por apartamentos e procuram por casas também. Essa questão do condomínio fechado realmente tem sido uma tendência. Esses condomínios de casas são coisas novas em Conquista, né? Então tem sido uma tendência também. Vitória da Conquista é um dos poucos municípios do interior baiano que possui um plano diretor de desenvolvimento urbano. Contudo, o projeto que está em vigor precisa de uma revisão em caráter de urgência. O plano foi elaborado em 2006, mas as previsões não conseguiram imaginar um crescimento urbano tão grande como acontece agora. O plano diretor ele tem que ser revisto a cada 5 anos, né? E agora a gente está experimentando um crescimento, vamos dizer assim, não contemplado nos planejamentos urbanos de, vamos dizer, de 10 anos, de 6 anos atrás. Principalmente com esses programas federais, né, que a gente identifica o principal, Minha Casa Minha Vida, né, que trouxe um desenvolvimento urbano para a maioria dos municípios brasileiros. Isso não estava previsto, por exemplo, no Plano Diretor de 2006 de Vitória da Conquista. E isso conseguiu expandir a cidade de uma forma que está atraindo não só esses empreendimentos voltados a classes sociais de 0 a 3 salários mínimos, mas outros empreendimentos, né, de grande porte e de grandes investimentos propostos por empresários do Brasil inteiro para cidades de médio porte. Mesmo diante de todas as dificuldades, 80% da cidade tem ou está em processo de instalação de redes de esgoto. Além de municípios baianos, 7 cidades mineiras recorrem à Vitória da Conquista à procura de serviços e melhores condições de vida. Durante toda esta semana, vamos estar mostrando aqui matérias com relação, reportagens com relação à cidade de Vitória da Conquista. É a 3ª maior da Bahia, cidade que vem crescendo, está em ascensão. Aí que os empresários sabem disso. Construção de prédios, construtoras, cidade cresceu e continua crescendo, Vitória da Conquista, não é isso? A cidade tem cerca de 336 mil habitantes, mas em toda aquela região em torno de Conquista, ele chega quase a 500 mil habitantes. Vitória da Conquista!